Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui com a presença da irmã Elisângela, que compartilhava sua experiência tão impactante de cura, né, da cura do seu filho, que foi um chamado de Deus. Foi dessa maneira que aprove o Senhor trazer toda a família, né, para a igreja do Senhor, para estar junto com Deus. E a gente sente, né, que para cada um Deus sabe exatamente o ponto onde dói, né? Onde Deus nos... Aquilo ali é o nosso Isaac, como a gente chama, né? Aquilo ali é o bem precioso que a gente tem. E Deus sabe, para cada pessoa é diferente, é um problema financeiro, um problema familiar, é na saúde, enfim. Mas tem sempre um ponto que quando Deus mexe ali, a gente sempre rende o coração para Deus, né? Então Ele sabe todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, sabe como lidar e como trazer cada um. E nós vamos continuar falando a respeito de cura, né? Que além do Senhor fazer cura interior no nosso coração, Deus também faz curas divinas, físicas, enfim. Deus, Ele é poderoso e Ele muda todas as coisas na nossa vida. E a Elisângela tem uma experiência recente, né, com cura, que ela vai relatar para nós como tudo aconteceu e essa experiência, né, de Deus trazê-la novamente, né, nasceu de novo. Conta para nós, Elisângela. Amém. Então, a experiência que eu tenho foram há 3 anos atrás, quando eu estava passando assim algumas situações em que eu espiritualmente não estava sabendo lidar com a palavra de Deus. Então eu acredito que eu estava com algumas raízes de amargura, eu estava com muito medo de determinadas situações, mas eu lembro que eu sempre tive muito medo de um dia acontecer alguma coisa grave comigo, ou que eu precisasse de uma assistência de médicos e ter um tratamento maior e eu não ter recursos, né? E isso me trazia um desconforto muito grande. E eu tive uma gripe muito forte e eu lembro que eu levei alguns dias para procurar ir no médico, né? E aí eu fui num postinho perto ali da minha casa e eu já estava com dias com febre. E aí eu cheguei lá e a médica me atendeu tudo e me deu uma medicação. Só que eu cheguei em casa e fui tomar medicação. Como eu sou uma pessoa que é bem difícil, como eu já tomei muita medicação nessa minha vida, mas é muito difícil eu hoje tomar uma medicação, a não ser que realmente eu precise. Eu recorro ao médico dos médicos primeiramente, né? Agora eu sei disso, antes eu não sabia. E aí eu fui e quando eu comecei a tomar essa medicação, comecei a me sentir muito mal. Então eu parei de tomar medicação e fiquei só tomando a medicação para baixar a febre. E só que, como eu estava com febre muito alta e eu só tomava remédio para baixar, então quando eu não estava tratando a doença, né? E eu já estava com uma pneumonia muito grave e eu não sabia. E aí eu estava orando, um dia de madrugada eu levantei, eu botei o termômetro e eu estava com 40 de febre. E aí eu peguei, tomei o remédio da febre e me ajoelhei e pedi para Deus, que Deus me ajudasse naquele momento, que me desse a cura. Só que às vezes a gente quer a cura, aquela instantânea ali naquele momento, né? Mas Deus, Ele com a cura física, Ele quer curar também muitas coisas internas que a gente tem, né? Quer vencer as barreiras, né? A incredulidade que a gente tem. Exatamente isso. E aí eu peguei, saí dali, né? Depois da oração na madrugada, com muita febre, e me deitei. E como meu marido sai muito cedo, e naquela época meu filho trabalhava na cidade de Cachoeira do Sul, nós moramos em
em Farroupilha. Então ele viajava para chegar até Farroupilha, né? São poucos minutos, mas tem que pegar a estrada, né? E ele não tinha chegado ainda em casa. E o meu marido já havia saído e eu lembro que eu me acordei. E quando eu me acordei, eu não conseguia levantar da cama, né? Por quê? Porque quando eu respirava, eu não tinha falta de ar. Eu nunca, nos momentos mais graves da situação, eu nunca tive a falta de ar, porque ela mesma me disse depois. Eu tinha, quando eu puxava o ar, não era falta de ar, era uma dor que eu tinha por dentro, né? E era nos pulmões também. E eu estava ali naquele momento sozinha e eu pedi para Deus me dar uma direção. E a direção foi que eu mandasse uma mensagem para uma irmã que morava do outro lado da cidade, né? E ela veio rapidamente. Quando ela chegou, eu já estava caída assim próxima da porta. Eu lembro que ela me agarrou assim no braço e ainda fomos orando porque a gente queria saber o que fazer, se era hospital, se era posto de saúde, o que a gente fazia, né? E eu me lembro que ela ia orando, sabe, muito apreensiva assim, mas orando. E aí veio a direção: vou te levar para o hospital, né? E chegamos lá no hospital, o hospital estava em greve. E eu muito mal, irmãos, mal, assim. Eu disse, bom, vou morrer, né? E aí cheguei lá, a recepcionista falou para a irmã assim, aqui só casos muito graves. E aí a irmã disse, mas o caso dela é grave. Ela faz muitos dias que ela está com muita febre alta e ela não está conseguindo nem caminhar, ela está com muita fraqueza. E aí, eu não sei o que ela falou lá, ela falou umas palavras lá, né? E aí Deus tocou o coração da recepcionista e ela disse, passe então naquela porta da emergência lá. E quando eu passei a porta daquela emergência, começou, né, a trabalhar mais intenso de Deus, porque foram algumas horas para chegar ao médico, né, porque eu não tinha plano de saúde. E aí, mas ele chegou, né, Deus enviou ele. E aí ele chegou e no primeiro momento assim, ele me examinou, né, eu lá. E ele me examinou e disse assim para mim, tá, eu vou te medicar ali na salinha que eles medicam ali, que eu não sei, sala de recuperação, alguma coisa assim. Eu vou te medicar e depois eu te libero. Só que Deus tocou o coração dele. Porque quando eu estava fazendo a medicação para baixar a febre, ele veio depois de alguns minutos e chegou na porta bem assustado assim, e disse para mim, eu não vou te liberar, eu vou fazer um exame para ver como é que tá o teus pulmão. E aí eu fui fazer o tal dos exames dos pulmão. E o meu pulmão direito estava totalmente danificado. O estado era gravíssimo e a irmã não podia assinar por mim a minha baixa, então teriam que ter acesso a um responsável. E ali começou, né, irmã? Começou um dilema foram vários dias assim que no início a medicação não fazia efeito. E como a gente tinha o momento da oração, eu lembro que eu não conseguia ler a Bíblia, né? Porque eu estava dopada de medicações, porque eles estavam tentando que eu reagisse e eu não estava reagindo à medicação que estavam me dando. Tanto é que falaram para o meu marido que eu não estava reagindo à medicação que eu estava tomando. E aí foi que eu comecei a botar o momento das orações. E um dia, de madrugada, sozinha, já me sentindo muito debilitada, porque é nesses momentos que os demônios da carne vêm na tua mente e começam a te enganar e mentir para ti, e tu já começa daqui um pouco a acreditar. E eles vêm te atormentar, dizem, olha aí, ó, tu vai morrer. E começam a falar, né? E aí, exatamente. E aí tu lê tanta palavra, tu ora, tu vai na igreja, tu é tão, né, desenvolvida, e agora? Que Deus é esse? Te deixou aí, agora vai morrer aí? É bem assim. E aí eu lembro que eu botei o momento da oração e comecei a fazer assim, bem baixinho, né, com pouca força, mas fazia. E eu comecei a orar e Deus ali trouxe exatamente o porquê
que ele ainda não tinha agido através daquela medicação para me curar. Era porque tinha amargura em relação a um familiar na época, que ele até citou para mim quem era a pessoa, né? E ali eu pude consertar com Deus, e no outro dia pela manhã eu já estava tendo melhoras, né? Então tu vê assim que Deus me curou, né? Me tirou daquela situação que eu estava vivendo ali, porque eu clamei a Ele para Ele me mostrar o porquê que eu estava passando por aquela situação de enfermidade gravíssima, que foram dias hospitalizadas, sem saber, né? E eu chorei muito assim, porque realmente era bem desesperador o meu quadro, né? E graças a Deus, quando eu liberei o perdão para essa pessoa, quando a raiz de amargura saiu do meu coração, e logo após sair do hospital, graças a Deus, que eu comecei a melhorar e tudo, né? Foi uma benção, assim, era para sair em 15 dias, sair em 7, né? Deus honrando ali. E primeira coisa que eu fiz, né? Lembrei de uma mensagem que o irmão Sérgio falou assim: se não dá para pedir perdão e consertar pessoalmente, manda um WhatsApp, né? Faz uma ligação, mas o que importa é fazer os consertos. E foi o que eu fiz, e graças a Deus assim me libertei daquilo que tinha gerado, né? Porque na Cura Interior, que é o livro que nós temos da editora Vento Sul, ali fala que muitas vezes nós somos acometidos de enfermidades físicas, porque há enfermidades na nossa alma, que uma delas é a amargura, né? A enfermidade, no caso, no coração, aquilo vai gerando coisas ruins, né, na nossa vida. E aquilo vai passando da nossa alma e vai passando para o nosso físico. E a gente sente, né? Quando você fica ansioso, quando fica irado, quando fica o coração amargurado, a gente sente fisicamente também a ação daquela... Há também uma explicação científica, né? Que é liberado, né, aquelas toxinas no nosso organismo. Então tu imagina isso durante muitos anos, né? Um coração sempre endurecido. E Deus, ele tem a solução para todas as coisas, né? Então, até um socorro de Deus, chegou a um ponto que agora tem que liberar o perdão, porque está gerando todas essas coisas, né? É verdade. Eu com essa experiência, eu percebi assim, que a retenção do perdão te causa assim, enfermidades assim, gravíssimas, ao ponto da medicina não conseguir, né? Que foi o meu caso ali, que eles entraram com medicação forte e eu não tinha reação, né? Que eles estavam assim impressionados porque que eu não estava reagindo à medicação que estava sendo dada, né? E após aquela experiência que eu tive pela noite ali com Deus, que Ele me falou quem eu estava aprisionada, né? Com retenção de perdão, que eu achava que não, né? Porque às vezes a gente acha que não, né? Não, eu já perdoei. Ou a gente muitas vezes cai ainda no engano, mesmo sendo cristã. Não, mas com o tempo tudo se ajeita, né? Não, se não tiver o pedido de perdão, se não tiver o conserto com Deus primeiramente e depois com as pessoas, não tem, a tendência é piorar, né? Alguma coisa pode acontecer, né? No meu caso foi essa enfermidade que eu estive, né, há 3 anos atrás, e que graças a Deus, Deus me tirou daquele hospital, né, eu fiquei curada, graças a Deus faz anos assim que eu não preciso mais ir a médicos, né, e eu sei que isso é Deus, né, que nos mantém, né, com saúde, né, tanto emocional como também física, né. Uhum. Muito interessante também a respeito do aplicativo, porque, como você falou, ali tu não tinha força para ler a Bíblia, é difícil. Às vezes tá tudo tão fechado também espiritualmente, né? Ou a gente tá com o coração tão perturbado, tão assim, amargurado, as preocupações do dia a dia, as coisas que acontecem, que é difícil a gente, pode até de repente ler, mas aquilo a gente não consegue absorver porque por dentro a gente não tá bem. Mas quando a gente se utiliza, né, dessas ferramentas que hoje a gente tem, que é o aplicativo,
põe ali no momento da oração, põe um louvor, até aquelas orações escritas, né? Para te começa orando, fazendo aquelas orações. Parece uma coisa, muitas pessoas elas dizem, mas é uma oração repetida, né? Você tá lendo, não, mas eu tô exercitando ali meu espírito, daqui a pouco a gente abre o coração, daqui a pouco tem alguma palavra ali que nos toca, de repente Deus entra, né, toma o nosso coração e a gente começa a se abrir. Eu já tive inúmeras experiências assim de começar ali só lendo, como se estivesse lendo, assim, é como a gente toma um remédio. O remédio é ruim, tu só tá tomando porque tem que, né? E de repente alguma coisa acontece e muda completamente, né, o nosso quadro. E a gente precisa, né, irmãos, se utilizar dessas ferramentas que hoje a gente tem, que talvez não vai ter uma pessoa ali próxima de ti para te ajudar, não vai ter ninguém, não, mas a gente tem sempre na mão o quê? O celular, né? Pode até estar no hospital, hoje é liberado, você pode estar ali no hospital, pode colocar... Enfim, Deus dá criatividade, né, pra gente poder levar o aplicativo para outras pessoas. De repente, se você sabe que uma pessoa está hospitalizada, deixar o celular lá tocando para ela ouvir, porque nos ajuda, né? Porque aquilo ali tem a palavra de Deus, Cristo está dentro de nós e vai nos ajudar a tocar o Senhor, né? É muito importante. O aplicativo hoje tem, ele é um facilitador para nós, né? Verdade. Hoje a gente não consegue viver sem o aplicativo, né? E a gente tem que estar passando para as pessoas, né? Tudo isso que a gente já teve de experiência com o Senhor, né? E trazendo a solução para elas, porque a solução é Jesus, né? E Jesus nos deu essa mesa farta através do aplicativo, né? Porque ali a gente tem oração, a gente tem mensagem ao vivo, a gente tem mensagens 24 horas, né? O louvor, né? Que é tão importante para a gente estar ali buscando a presença do Senhor, né? Porque o louvor, ele chama a presença do Senhor, né? Para dentro da nossa casa, para a comunhão também do corpo de Cristo, né? Então, o aplicativo hoje é algo assim que faz parte, assim, né? Como eu hoje ainda comentava numa visita que eu fazia, eu dizia assim, depois das primícias, oração, adoração, eu já coloco o momento da oração ficar rodando dentro de casa, né? E eu já tive várias experiências assim de, às vezes, ter pessoas que foram na minha casa e sentir essa paz, né? Tem um quarto lá da minha casa que eu lembro que meus pais muitas vezes eles iam e eles sempre diziam, a gente sente uma paz nesse quarto. É que naquele quarto tinha muita oração, né? Então ali era liberado a unção, né? Esses dias eu ainda vi uma mensagem sobre isso, que quando tu coloca louvor, oração, é liberado sobre o ambiente, né? A unção, né? Então é isso que a pessoa sente, né? Quando ela entra num lugar que tem uma unção de oração, de louvor, né? Então é muito importante, assim, aqueles que não têm ainda, não baixaram no seu celular, né? Nós estamos aqui hoje para incentivá-los a baixar, porque ali tem a solução. Então, baixe o aplicativo Pão de Judá, desfrute de toda a programação e deixe o Senhor conduzir a sua alimentação espiritual por todos aqueles ícones e também possa passar para outras pessoas, né? E assim como nós ouvimos durante toda essa entrevista, do poder do Senhor, da oração, o milagre, né, da cura interior e todas as coisas, né, que Deus pode nos libertar e nos fazer viver na liberdade. Eu agradeço, Elisângela, de vir compartilhar, que o Senhor possa produzir ainda muito mais, né, na tua vida, da tua família, possa ser um vaso lá na cidade de Farroupilha, em nome de Jesus. Amém? Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e não deixe de baixar o aplicativo Pão de Judá. Até logo! TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.